Fala torcida vascaína, sem perder mais tempo, seguimos com as notícias diárias do maior time do Rio de Janeiro. Yuri Romão, presidente do Sport, criticou a postura do técnico Jorginho após a invasão de campo em Sport e Vasco da Gama. Claudinei Oliveira deixou o campo da Ilha do Retiro com um desabafo, após a confusão em Sport e Vasco, mas não foi o único. Após uma conversa nos vestiários, a diretoria rubro-negra apareceu para se pronunciar, em entrevista com o presidente Yuri Romão, o vice de futebol Augusto Carreiras e o executivo Jorge Andrade. O clube repudiou a invasão da torcida, mas fez críticas à postura da arbitragem e também ao time do Vasco. O duelo aconteceu até os 48 minutos do segundo tempo, momento do gol de Raniel, mas terminou encerrado pelo árbitro Rafael Claus, em empate por 1-1 após mais de 50 minutos de paralisação. Augusto Carreiras, vice de futebol do Sport, abriu o pronunciamento criticando as decisões do árbitro Rafael Claus. Primeiro pela marcação do pênalti, mas em seguida também por conta da decisão do juiz de encerrar a partida de dentro dos vestiários, sem voltar ao campo. O Sport sofreu e vem sofrendo com falta de critério entre o VAR e juiz de campo. Não é choro de perdedor, até porque não perdemos. A cara de constrangimento do Rafael Claus quando ele volta para o campo para marcar o pênalti é uma coisa que entristece o futebol. Ele disse aos atletas que não foi pênalti e depois foi obrigado a marcar o pênalti, diz o dirigente. Na sequência da marcação, Raniel converteu a cobrança de pênalti e saiu para comemorar na frente da arquibancada sede, quando a torcida do Sport forçou os portões e invadiu o campo. O time do Vasco correu para dentro dos vestiários, e o jogo permaneceu paralisado por mais de 50 minutos, quando o árbitro decidiu encerrar. O tenente-coronel Washington disse que tinha condições de segurança para que a partida seguisse e inesperadamente o trio de arbitragem resolve ir para o vestiário tomar a decisão. Rafael Claus chama o comandante de policiamento, os treinadores e dirigentes para comunicar que não voltaria, alegando que não teria condições de garantir a segurança. Ele teria que ter ido verificar as condições do campo. Segundo a apuração do Globo Esporte, o juiz Rafael Claus teria relatado à comissão de arbitragem que sofreu forte pressão da polícia, da Federação Pernambucana e do Esporte para prosseguir com o jogo, apesar de considerar que não havia segurança para isso. Esse teria sido um dos motivos pelos quais demorou a encerrar a partida. Inclusive, teria relatado que não se sentiu seguro para voltar ao campo, por isso encerrou do vestiário. Em meio à sequência de episódios, o presidente Yuri Romão apareceu no campo para conversar com a arbitragem ao lado da equipe. O mandatário esteve entre os membros do rubro-negro que se revoltaram dentro de campo, ao discutir com o técnico do Vasco, Jorginho. O técnico do Vasco tem por hábito ser sempre o pastor. Não estou querendo trazer nenhuma questão religiosa, mas se mostra sempre o santo. Ele é lobo em pele de cordeiro. Ele chegou com conversa mole dizendo que era pai de família, avô, dizendo que era absurdo. Eu disse que quem começou foi o atleta dele, que jogou uma cadeira em direção à torcida e que tinha mostrado a genitália. Que ele não viesse com conversa mole. Ele disse que não foi e começou a discussão. A gente começou a bater boca. O vice-presidente de futebol do Sport, Augusto Carreiras, também fez críticas aos jogadores do Vasco. Neste caso, especificamente sobre os que participaram da comemoração do gol de Raniel, que antecedeu a invasão de campo, você vê atletas que não têm o menor preparo para vestir uma camisa de um time da grandeza do Vasco. Coisa de moleque, de ir para uma torcida e depois querer colocar a culpa na torcida do Sport. Não estou defendendo a torcida, mas a provocação partiu dos atletas que estão em campo, que estão ali para dar o espetáculo. O torcedor pagou para assistir um espetáculo. Não para ser agredido. Não para ver jogador balançando genitália. Não para ver jogador jogando cadeira. Isso está em vídeo. Não perca nenhuma notícia do seu clube do coração. Inscreva-se e ative o sininho. Até mais!